quando tá dando tudo certo é uma coisa, mas e quando começa a dar errado? O que eu tenho que ajustar? Tem muito gestor que vai falar, pô, não sei. Ajusta criativo, beleza, mas o que eu ajusto? Ajusta a página, beleza, mas o que eu ajusto? A pessoa não sabe, entendeu? Então, por isso que eu entro muito mais na parte estratégica, porque eu entro em toda a estrutura. O que ajustar, quando ajustar, como ajustar. Quando você decide se posicionar e trazer o teu carisma, também muda o jogo. Consegue ver excelentes profissionais que decidiram colocar a cara no negócio. A conexão é muito maior, né? Isso é posicionamento, né? Posicionamento, autoridade de marca, e aí você vai criando referência, vai criando segurança e você entende o quanto é importante. A partir do momento que você se posiciona, né, como marca, enquanto empresário, você leva o teu legado, né? Não só da marca. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBcast. Tô aqui com a Flávia. Olá, mais um episódio. Pra gente falar. IBcast, hein? IBcast, ficou. Tá definido. Foi, inclusive, no mês da mulher, foi uma mulher que escolheu o nome. Exato. A Débora que bateu na mesa e falou, IBcast. Então é isso. IBcast, pra gente falar de negócios, empreendedorismo. E, de fato, hoje uma coisa que muda o jogo do empreendedor, dos negócios, é o tráfego. Tráfego pago. A Flá, ela tem uma agência, ela sabe muito bem disso. Flá, como que você olha pra isso? Cara, o tráfego pago, eu acho que ele já passou por várias fases, né? Para nós, como agência, teve uma fase ali de crença, né? Porque existe ainda uma crença limitante que faz com que as pessoas tenham essa insegurança de estou colocando o meu dinheiro, mas quero ver o resultado. Porém, eu sou old school, né? Eu sou da época que não tinha tráfego pago. Então, pra gente justificar que aquela revista era entregue para todo mundo e que todo mundo via aquilo, era muito difícil. O tráfego pago veio com números aí, com conversões tangíveis, para que a gente possa entender a força dele. Eu acredito muito no tráfego pago, um tráfego pago bem feito, pensado e com muita estratégia. E é por isso que eu trouxe um especialista, Felipe, é um grande amigo meu. Tamo junto Prazer, nessa jornada. Obrigado pelo convite aí. Tamo junto, Muito irmão. Bem-vindo. Felipe, já quero começar com uma pergunta aqui, cara. O que um dono de negócio precisa entender de tráfego pago? Ele tem que investir, não tem? Já vou te jogar no fogo, irmão. Desmistifica essa ideia aí pra gente. Cara, acho que a primeira coisa ele tem que entender que o tráfego não faz milagre. Uau. Acho que é o principal, né? Porque, por exemplo, muita gente que às vezes me procura, que não tá vendendo, não tá tão bem assim, fala, não, meu problema é tráfego, vou investir em tráfego. Entendeu? Daí, vai lá, faz o tráfego, coloca algum dinheiro e não vende, você decepciona. Então, muitas vezes, hoje, eu entro um gerenciador de anúncios todos os dias. Mas, muitos dos resultados que eu gero com tráfego é fora do tráfego pago. É ajustar estrutura, comunicação, vamos supor, ver como que está o follow-up, o atendimento do cliente. São várias coisas que realmente fazem o tráfego dar certo. O tráfego ali é 50%. Sensacional, cara. Eu queria até voltar um pouquinho, porque eu acredito que ainda existem, né? Aqui a gente está conversando com empreendedores, com grandes empreendedores e também com micros, com pessoas que estão começando e que não têm conhecimento nenhum do tráfego pago, que talvez nem saiba exatamente o que é e como trabalhar. Eu acho que seria bacana explicar o que é esse raio de tráfego pago. Cara, o tráfego, ele é nada mais do que, por exemplo, você leva as pessoas de um ponto A para um ponto B. Então, quando a gente fala de tráfego, as pessoas entram no Instagram ou entram ali no YouTube, por exemplo, para fazer o quê? No Instagram, as pessoas entram para ver a vida dos outros, entendeu? Então, qual que é a função do tráfego? É botar um anúncio na frente da pessoa ali e mandar essa pessoa para a página, né? Para o site, para a loja, para o WhatsApp. Então, o tráfego ele simplesmente é movimento. Pega as pessoas de um ponto A e leva para um ponto B. Sensacional. E Felipe, hoje o Felipe, a gente vai voltar um pouquinho na história dele, mas para vocês entenderem, ele faz alguns lançamentos no digital, mexe com alguns múltiplos dígitos, então já foi para Dubai, fez um rolê inteiro. Mas eu quero voltar na base, cara, na essência. Como é que começou essa tua jornada com tráfego? O que você tentou fazer faculdade? Como é que foi teu rolê, mano? Então, vamos lá. Na realidade, eu fazia odontologia, né? Então, comecei fazendo odontologia, meu pai é dentista e, para mim, eu acho que era o caminho que eu tinha que seguir, né? Então, meu pai falava que queria que eu ia substituir ele no consultório. O sonho da minha mãe era que eu fosse dentista. E foi lá, comecei a faculdade, fiz meu primeiro ano.
né? Eu acabei trancando a faculdade logo no início, porque eu fui chamado para servir no exército. Então, fiquei 1 ano no exército e depois que eu servi o exército, voltei para a faculdade. Cara, na faculdade, eu até comecei a me interessar um pouquinho pela odontologia. Eu era um aluno bom, assim, era estudioso, né? Tipo, não era o melhor aluno da sala, mas também não era o pior. Eu sempre passava, assim, na média. Só que eu não tinha dinheiro, entendeu? Então, eu via que meus amigos, por exemplo, meus amigos trabalhavam, tipo, e conseguiam fazer as coisas. Conseguiam viajar, conseguiam comprar roupa nova, conseguiam, tipo, comer fora. E eu não tinha dinheiro. Meu pai me dava, tipo, R$ 50 por semana pra, tipo, me virar. Entendeu? E isso meio que foi gerando uma revolta comigo. Então, tipo, teve um dia que eu fui no Outback com meus amigos, a conta deu R$ 70, eu só tinha 50. Então, tipo, eles tiveram que inteirar pra mim. Roupa, eu só usava roupa velha, entendeu? Tipo, aquelas camisetas pretas desbotando, entendeu? Eu só tinha roupa assim. A minha tá assim, inclusive tá tudo bem. Então, aí, cara, teve um dia que eu tava com meu amigo, ele me mostrou assim um celular com R$ 400 que ele tinha feito em um dia, com dropshipping. Eu falei, pô, legal. Aí ele falou, ó, tá aqui o curso, vê lá o que você acha. Comecei a estudar e pra mim meio que, tipo, a faculdade começou a perder sentido. Eu ia pra faculdade e falava, mano, o que eu tô fazendo aqui? Cara, não é isso que eu quero, eu não me via mais como dentista. E comecei meio que, tipo, a cagar pra faculdade, entendeu? Tipo, tinha prova, eu nem estudava pra prova e comecei a estudar marketing, comecei a me interessar, né? Comecei ali a abrir minha loja de dropshipping e simplesmente, do nada, eu parei de ir pra faculdade. Sim, parei, nem avisei meus pais. Né? Tipo, meu pai só foi descobrir que eu parei a faculdade, tipo, 2 semanas depois. O que eu fazia? Tipo, ele saía, assim, pra trabalhar todo dia, 8 horas. Então, eu acordava antes das 8, saía de casa, tipo, ia pra academia, esperava ele voltar, depois eu voltava pra casa. Tipo, esperava ele sair pra trabalhar e eu voltava pra casa. Aí, nisso, quando eu larguei a faculdade, né? Tipo, minha mãe ficou triste, meu pai ficou triste pra caramba, né? Porque era faculdade particular, inclusive. E só que meu pai, ele sempre falou assim, cara, faça o que você quiser da sua vida, porém seja o melhor. Se você quiser, você pode ser lixeiro, mas seja o melhor. Ele me perguntou, tipo, quanto é que você precisa pro seu negócio dar certo? Falei, pai, eu preciso de 10 mil. Ele foi lá, me deu 10 mil. Nisso, com esses 10 mil, o que eu fiz? Eu comprei uma mentoria de um cara e os outros 10 mil eu usei pra investir na loja. Só que não deu certo. Eu perdi esses 10 mil, tipo, em 2 meses. E, cara, eu só pensava assim, falei, pô, não posso voltar pra faculdade, né? Porque, querendo ou não, quando eu saí da faculdade, todo mundo pensou, pô, o Felipe tá dando muito certo. Né? E mandaram mensagem, falou, não, você tá ganhando dinheiro, né? Tipo, não tinha como eu voltar pra faculdade. Então, eu virei Uber. Então, fui lá, tipo, aluguei um carro. Pra vocês terem uma ideia, eu passei um perrengue com a Uber, cara. Eu não tinha crédito. Não tinha cartão de crédito, não tinha nada. E eu fui alugar um carro lá em São Paulo. Fui em Osasco alugar o carro. Tipo, o cara me deu... O dinheiro que eu tinha deu pra alugar um carro velho, cara. Esse carro velho que eu tinha não tinha ar-condicionado. E, tipo, o ponteiro... Pra você ter uma ideia, o ponteiro da gasolina não funcionava. Então, eu lembro que eu tava no meio de uma corrida. O carro parou do nada. Puta merda. Parou. À noite, de madrugada. Aí, tipo, o passageiro pegou, chamou um amigo dele pra colocar gasolina. Tipo, eu peguei, tipo, na mesma semana já devolvi o carro, entendeu? Mas, porra, falei, pô, que isso? Tipo, primeira semana de trabalho, pegar um carro que, tipo, quebrado. Aí, tipo, fiquei 1 mês na Uber. Pra mim não era o que eu queria, tipo... Eu vi que realmente não era o que eu queria, tipo, eu me via de outro jeito, tipo, os sonhos que eu tinha. E voltei pro digital, só que prestando serviço, né? Então, tipo, quando eu tava na loja, eu tive muita afinidade com tráfego. Então, falei, pô, vou ali, comecei, tipo, prestando serviço, comecei em site de freelancer, né? Tipo, Workana, 99 Freela. São sites que, tipo, tem muita concorrência e o pessoal, tipo, coloca o preço lá embaixo. Então, minha primeira cliente, eu cobrei R$150 para fazer tráfego e ela pediu desconto ainda. Aí depois fui fazendo com ela, né? Aí depois peguei um cliente de 300, peguei um cliente de 600, peguei um cliente de 900 e meio que foi dando muito certo. Até que eu entrei numa agência. Inclusive, tipo, eu acho que todo mundo que, tipo, vamos supor, que quer trabalhar com tráfego, eu recomendo que entre numa agência. Uau! Eu recomendo que comece com uma agência. Porque, por exemplo, a agência, ela vai te dar vários clientes.
entendeu? Então, muitas vezes, tipo, quando você vai fazer tráfego, dá para você fazer para várias coisas. E-commerce, negócio local, infoproduto. Então, tipo... Você vai estar inserido no mercado. Exatamente. Né? E para você ganhar dinheiro, você vai ter que pegar ali um nicho que você tem mais afinidade. E quando você tem uma agência, trabalhando para uma agência, você vai ter contato com diversos clientes. Então, no meu começo, eu passei por muitas agências. E eu sempre fiquei muito pouco nas agências, porque eu acho que por questão de perfil de personalidade mesmo. Eu entrava na agência, eu não sei, eu sou muito organizado, eu tenho proatividade, e eu subia muito rápido. Então, eu lembro que eu entrava para fazer gestor, depois eu já estava fazer tráfego, depois eu já estava fazendo reunião com o cliente, já estava planejando estratégia. Isso sempre aconteceu muito rápido. E tem, inclusive, a minha maior cliente, uma cliente que eu tenho até hoje, que eu conheci naquela época, que eu entrei na agência dela e no segundo mês ela viu que, tipo, que eu era organizado, que eu tinha, tipo, todas essas características, e me chamou para ser gestor de projetos. Só que essa agência era só de lançamento. Então, eu lembro que em um mês ali, eu tava ali fazendo tráfego de 10 lançamentos. Entendeu? Então, tipo, eu aprendi muito, entendeu? Eu aprendi muito rápido. E eu falei, tipo, e como que eu tava fazendo muito lançamento, chegou a hora que, quando você fica muito bom, dá pra você fazer sozinho, entendeu? Tipo, então, esse é o... Isso é muito comum na nossa área, né? Exatamente. Tipo, é muito comum. A gente tem isso na agência, muitos gestores de tráfego que passaram por lá, que começaram como júnior, e aí vai adquirindo conhecimento, querendo ou não, vai tendo essa experiência, vai fazendo aprendizagem, entendendo ali qual segmento ele acaba sendo melhor. E aí chega um momento que o cara fala, pô, eu vou tocar meu próprio negócio. E a Flow, a gente apoia muito isso. A gente fica muito feliz em saber que as pessoas passaram por ali, que nós contribuímos com o conhecimento delas e elas acabaram indo para outros lugares. E aí a gente entendeu uma questão de não ter o gestor de tráfego dentro da agência e começar a trabalhar com parceiros. E aí isso pra gente virou muito. Porque daí eu tenho um parceiro para lançamento, um parceiro específico de e-commerce, outro que já é mais local. E isso pra gente, assim, virou uma chave muito grande. Daí, tipo, você não perde também, porque eu acho que tem um problema que... Inclusive, eu sofri com isso. Tipo, eu pego uma pessoa, treino ela do zero, depois ela sai. Não, a gente sofreu muito com isso. Muito com isso. Então, tipo, é natural, por exemplo, vamos supor, por que eu saí? Essa agência aqui, inclusive, tipo, eu tenho ela como cliente hoje, mas, tipo, voltou 2, 3 anos depois. Uau. Entendeu? Tipo, eu fiquei um mês com ela, acho que eu fiquei no máximo ali 3 meses, né? Por quê? Porque, pô, ela me deu um monte de cliente, eu tava trabalhando pra caramba e eu vi o resultado que eu podia gerar. Sim. Entendeu? Nisso, eu peguei pegando um outro cliente em paralelo, né, que são o Pele Digital, inclusive, que eu tô até hoje. E eu apliquei, tecnicamente, a mesma coisa que eu fiz na agência. Só que no Pele Digital eu ganhei meio que porcentagem do lançamento. Entendeu? Então, tipo, eu lembro até hoje, tipo, eu cobrei 1.500 desse cliente, que é o Pele Digital, no primeiro mês, assim. E no primeiro lançamento que eu fiz com ele, faturou mais de 600 mil. E eu ganhei 5% do líquido. Então, tipo, eu ganhei uma média ali, não lembro se foi 17 mil ou 27 mil. Entendeu? Quando aquilo ali, tipo, saí de 1.500 para 27 mil. Então, eu falei, Quando você vê o exatamente. Cifrãozinho entrando ali, você fala, puta. Aí eu cheguei pra Ariane, inclusive, que é a dona da agência, e falei, Ari, então, tipo, tô com um projeto aqui. Quando você vai ganhar muito dinheiro, querendo ou não, você como eu posso seleciona. Dizer? Você seleciona. Você pega aquela pessoa que você vê, tipo, está te dando muito trabalho, tô ocupando muito seu tempo, você não tá ganhando tanto, e você acaba meio que demitindo esse cliente. E você falou algo muito importante que eu acho que pra gente, até mesmo nesse lado mais artístico, de querer ter um negócio, nesse lado empreendedor, que é você seguir aquilo que você acredita. Ou seja, Flá, não ter medo, né? Se tem algo no teu coração, pô, a minha família fala que eu tenho que fazer faculdade, meus pais isso, a sociedade espera tal coisa de mim. Que se dane tudo, irmão. Eu vou construir a minha história, eu vou fazer aquilo que queima em mim. Acho que isso é muito importante. E meio que se a gente acaba olhando na jornada de todo mundo, que quando começa a se movimentar, de uma forma ou de outra, tá seguindo esse caminho, né? Sim, eu acho que uma coisa que eu aprendi, né? Eu passei por agências, eu comecei em uma agência que eu sou muito grata e que eu acho que me formou como profissional. Fiquei nessa agência por 4 anos. Na época que ainda estava na transição de Orkut para Facebook, assim, estava começando. E eu lembro até hoje, quando o meu chefe me enviou um e-mail e falou, olha, você vai para o Meta, você vai para o Facebook, ainda não era nem Meta, e você vai fazer um curso lá e vamos implementar o marketing digital aqui dentro da agência. E aí eu fui, e pô, eles investiram muito em mim.
E durante 4 anos eu fui entendendo que o trabalho que eu estava fazendo ali era realmente muito bom e que, por mim, eu continuaria vestindo a camisa e estaria ali. Eu cheguei a participar do processo seletivo para entrar no Google e cheguei pro meu chefe e falei assim, não, eu visto a camisa e eu vou ficar aqui. Só que chegou um momento que ele viu que não ia ter para onde eu crescer ali. E aí eles acabaram saindo comigo. Pra mim, naquela época, assim, foi um sentimento de, tipo, caramba, dei tudo de mim. E os caras, tipo, me mandaram embora. E hoje, tipo, foi a melhor coisa. O João e o Batata que a gente entrevistou aqui. E pra mim foi o maior aprendizado, de entender que, tipo, chega um momento que a gente também tem que ter coragem de entender que o nosso ciclo encerra e que a gente merece também novos caminhos. E hoje, como agência, eu também passei pela mesma coisa. Sim. Que foi o contrário. Foi isso que você falou. Treinar a pessoa ali, dedicar um tempo. Pô, quando você tá com uma campanha, sabe? Tipo Black Friday. Meu, que você precisa do gestor de tráfego ali ou da equipe lá. E aí, pô, é a melhor época para o gestor de tráfego. Porque se o cara pega isso, porcentagem de venda, pega um e-commerce... Meu, e tá certo. Só que eu demorei para entender isso. E quando eu entendi que, tipo, cara, é isso. Ninguém é insubstituível. A gente tem que estar preparado, né? Qualquer empresa tem que estar preparado para passar por essa situação. E uma hora isso vai acontecer. E eu acho que para quem toma essa atitude de falar, meu, eu vou traçar meu caminho e... Bater no peito e coragem, sou bom mesmo. E eu vou entregar o resultado para outras pessoas com o meu nome. E eu acho que isso é o mais valioso, né? Quando você enxerga valor naquilo que você faz. Felipe, então você estava lá, você saiu fez faculdade, odontologia, trancou, desistiu, decepcionou a família, perdeu 10 mil reais, foi trabalhar de Uber num carro velho e quando você viu, você fez um lançamento, estava faturando 27 mil. Em um lançamento. No caso de comissão pra mim, de né? Comissão. O lançamento faturou mais de 600. 600 mil. Então eu recebi um Pix ali, tipo, de 27 mil, assim. Falei, porra. Imagina. Quantos anos você tinha? Cara, acho que eu tinha, 21 ou 22. Imagina com 21 anos, pingando um Pix. Não, 27 mil. Você comprava e sobrava o carro que tava... Exatamente. Tipo, quando eu fui fazer Uber, né? Foi aí que, tipo, realmente veio ali a opinião da família, né? Tipo, não, você tem que voltar pra faculdade agora. E meu pai, inclusive, até hoje, ele fala... Eu vejo ele fala, Fê, eu quero que você faça faculdade. Olha eu falei, só. Pô, pai... Olha tudo que eu tô fazendo, mas ele fala, não, eu quero que você faça faculdade, entendeu? Tipo, mas você acha que é mais pelo certificado ou porque mais ele gostaria por questão de ter uma profissão, assim, entendeu? Tipo, isso é difícil na nossa área, né? Exatamente. Mas, tipo, eu acho que tanto de coisa que eu sei fazer hoje, tipo, mesmo vamos supor que eu não faça mais lançamento, entendeu? Tipo, consigo ganhar dinheiro com outra coisa, fazendo tráfego com marketing. Hoje dá. Uau. Hoje é tranquilo. Uau. E aí, cara, você começou a andar com isso... Como é que começou a decolar ainda mais? Como é que foi esse processo? Você começou a fazer lançamento, você me contou também no particular algumas vezes que você tem clientes até hoje que te mantêm, que vocês estão juntos a longo prazo, ou seja, você manter um cliente durante 4, 3 anos significa que o trabalho é bom e que o relacionamento é bom. Como é que foi a tua jornada, mano? Então, foi principalmente com esse cliente que é o Pele Digital, porque como que ele funciona? Ele é uma empresa que tem vários professores, entendeu? Então... Como eu me destaquei ali fazendo alguns lançamentos com ele, eles me deram meio que um departamento da empresa em específico. Legal. E então tem um professor lá, no caso, que eu toco, que é uma professora, que é a doutora Manuela. E eu sou responsável pelo lançamento dela. Uau. Entendeu? Então, tipo, eu meio que sou sócio, né? Então, eu ganho uma porcentagem maior, só que também eu invisto. Entendeu? Então, os lançamentos, eles deram muito certo. Entendeu? Além disso, teve uma época também, né, quando esses lançamentos estavam dando certo, que eu acabei lançando meu infoproduto. Então, tem um curso de tráfego que eu lancei há um tempo atrás, que teve 700 alunos. Inclusive, eu parei, quero voltar. E eu também tinha meus clientes de gestão de tráfego. Então, tipo, começou a dar certo em todas as áreas, tanto na gestão de tráfego, quanto com lançamento, tanto como infoproduto. E... foi natural, cara. Eu fui crescendo e trabalhando bastante e as oportunidades foram surgindo, entendeu? Conforme os resultados foram acontecendo. E, cara, teve algum desafio que você olhou pra isso, que você viu que você tava no teu auge, alguma coisa que você olhou e falou, cara, aqui eu preciso passar por cima? Como é que foi isso? Como assim? Vamos lá.
Por exemplo, a responsabilidade de lidar, né, gestão de tráfego, a gente está lidando com verba, né? E com uma verba que muitas vezes, não, na grande maioria das vezes, não é nossa. E qualquer chabu que dá é um cliente ali investindo uma grana e ele quer resultado, ele espera aquilo. Já teve alguma situação, assim, de estar com uma verba muito alta e não por descuido seu, né? Porque às vezes erros, às vezes é bug, às vezes o próprio quando tem uma agência, às vezes o criativo não está ali conversando exatamente com a estratégia e tem terceiros envolvidos e você teve que lidar com uma situação, assim, que podia te prejudicar, por exemplo. Cara, é que, por exemplo, vamos lá. Quanto maior o investimento do lançamento, realmente, eu acho que maior a quantidade de, como eu posso dizer, maior esforço. Então, teve caso, sim, de a gente investir bastante, né? Que a gente investiu bastante e o lançamento ele não deu tanto resultado. Entendi. Então, tipo, lançamento que a gente investiu, tipo, R$200 mil e não teve resultado. Então, aí que acontece? Vem a cobrança, a gente tenta culpar o tráfego, mas, às vezes, nem sempre o problema está no tráfego. Entendeu? Porque o tráfego é movimento. E vamos supor, se a gente faz um lançamento, qual que é a função do tráfego em um lançamento, por exemplo? O que o tráfego faz no lançamento? Ele capta o lead e manda para aula. Entendeu? E na aula, o especialista é responsável por vender, né? Por fazer todo um script de venda, todo um funil. E muitas vezes pode dar errado. É sazonalidade. Então, tem mês que vende mais, tem mês que vende menos. Geralmente, agosto, que fala que é o mês do desgosto. Entendeu? Vende menos. Então, já teve casos, sim, que quando dá errado, a gente fala, o problema está no tráfego. Né? Só que nem às vezes o problema é o tráfego. Sazonalidade, tem essas coisas também. Que acontece. Ou seja, tem que olhar para toda uma estrutura, né? E eu acho que também, além disso, também tem a pessoinha do lado de lá, né? Porque eu queria saber isso, descobrir. Boa. Porque hoje todo mundo é bom em alguma coisa e todo mundo quer criar um infoproduto. Tem muita gente que entra no lançamento, mas a gente tem muito mais do mesmo, né? Vamos concordar que tem muita gente passando, né? Não quero desmerecer o trabalho de ninguém aqui, mas existem profissionais que estão passando conteúdo, que estão... Na agência, a gente teve um caso do segmento veterinário da parte equina. Onde nós atendíamos uma profissional e nós descobrimos que tinha um outro profissional que ele basicamente pegava o conteúdo dela e replicava numa outra linguagem ali, vendendo o curso dele. E tem um pouquinho disso. Eu tenho uma preocupação. Você acha que em algum momento, sei lá, o infoproduto ele pode flopar de algum jeito? Ele pode perder a credibilidade? Ou depende muito também do curso, né? Do sucesso de uma campanha de tráfego? Também de quem está aplicando isso? Cara, depende muito mais do especialista. Do especialista. Do especialista. Porque, por exemplo, o conteúdo do curso, realmente, isso acontece muito com a gente. Inclusive com a doutora Manuela, porque, por exemplo, a doutora Manuela é especialista em dermatoscopia. Tá. Então, o que é dermatoscopia? Dermatoscopia é um subnicho da dermatologia. Então, e tem muitos dermatologistas que não fazem dermatoscopia porque acham muito difícil. Então tem muito pouco profissional que faz dermatoscopia. E qual que é o lance? Também tem pouco professor ensinando. Ou os que tem, não tem tanta afinidade assim com o digital. Aí ela tem uma vantagem. Tinha uma vantagem. Por quê? Porque muita gente também começou a produzir conteúdo de dermatoscopia, professores. E quando a gente pega para olhar, por exemplo, conteúdo do Instagram, é a mesma coisa que a gente posta. Conteúdo programático do curso, formato do curso, tecnicamente é a mesma coisa que a gente. Entendeu? E o que vai diferenciar, então? É o especialista. Porque quando as pessoas compram, o que elas estão comprando também? Autoridade. Estão comprando o especialista. Estão comprando um contato com o especialista. Então, tecnicamente... Afinidade, né? Exatamente, essa afinidade, entendeu? A didática dela. Então, tem essas coisas. Então, realmente, vai acontecer, isso é natural. Tipo, mas o lado bom é que, tipo, ninguém copia o que é ruim. Tá. Então, se estão copiando... É porque é bom, entendeu? Entendi. E o incrível disso que a gente pode trazer para o empresário que está do outro lado, Flá,
é que quando o cara decide colocar, vestir a camisa dele e se posicionar no digital, o negócio prospera mais. Por exemplo, o João Adib, ele colocou a cara dele na frente das câmeras. Gera uma afinidade, uma conexão com o expert acima, com o dono da empresa, acima do que até mesmo a empresa. Por exemplo, a CIMED. Fala CIMED, João Adib. Já lembra dele. Isso é posicionamento, né? Posicionamento, autoridade de marca, e aí você vai criando referência, vai criando segurança, e você entende o quanto é importante. A partir do momento que você se posiciona, né, como marca, enquanto empresário, você leva o teu legado, né, não só da marca. E hoje em dia, né, o tráfego pago, ele teve grandes, né, tem grandes referências, tem grandes pessoas, né, empresários aí que se posicionaram. E hoje em dia, eu acredito que você tem alguns gurus, mas hoje você também tem o seu método, né? Sim, eu tenho o meu método. Inclusive, vamos até voltar a essa questão, por exemplo, que você falou de que as pessoas estão copiando, por exemplo. Eu acho que, por conta disso, algumas pessoas têm medo até se destacar. Por exemplo, eu tenho um curso de tráfego, né? E tráfego pago, querendo ou não, é um nicho que eu posso dizer para vocês concorrido. Extremamente concorrido, né? Por quê, Fê? Você busca tráfego pago, tipo, aprender tráfego pago, como criar uma campanha no YouTube. Você vai ver o tanto de gente que está vendendo um curso de tráfego pago. Só que o que acontece? Eu consegui vender o meu curso e me destacar. Então, comecei a crescer. E quando a gente fala de tráfego, existem nomes hoje que são referências no mercado, pessoal que vendem há anos. Entendeu? Só que os meus alunos, eles olhavam para o meu curso, eles viam a minha didática e falavam, cara, teu curso é melhor do que fulano. Por quê? Então era a questão do especialista, entendeu? Era a questão da didática. Entendi. Então tem muito isso hoje em dia. E por que entendeu? teu curso era melhor do que o do Pedro Sobral? No caso, é porque... Aí, ó, peguei, viu? No caso, porque o Sobral, ele tem aulas muito longas. Tem algumas aulas dele que, tipo, às vezes, para explicar um tema, ele, tipo, fala muito, às vezes, entendeu? Então, no meu caso, é uma questão até de personalidade minha, né? Direto. Eu sou muito mais direto, eu sou muito mais prático. Então, enquanto ele, tipo, às vezes tem aula de 1 hora, eu explicava o assunto em 10, 15 minutos, entendeu? Então, às vezes, tem gente que prefere isso, que seja muito mais direto. E Fê, me diz uma coisa. Recentemente eu estava conversando com um amigo que, né, hoje em dia a gente tem aí agências que são franquias de agência e tal, a gente não consegue garantir. Eu acho que trabalhar franquias de agência eu acho uma coisa muito crítica ainda, porque existe a questão da padronização, nenhuma equipe é igual à outra. Mas houve um caso que, por exemplo, tinha uma agência, essa agência tinha uma equipe de tráfego, ele já tinha trocado 2 vezes, ele já tinha posicionado onde estava o público dele, a questão da segmentação, e aí os caras estavam batendo muito nisso, e batiam com FII, assim, altíssimo. E aí ele pegou a campanha, o relatório, foi lá e jogou no chat GPT e pediu uma análise, e ele conseguiu identificar muitos erros. E ele continuou mais um pouquinho e ele entendeu o que ele poderia fazer de melhoria, ele testou e, por incrível que pareça, deu muito certo. Uau. E aí ele falou, pô, tô gastando aqui uma grana alta com uma agência, investindo uma verba que eu poderia juntar a grana da agência mais o que eu tô investindo e colocar no tráfego e vou fazer eu mesma. O que você pensa sobre isso? Sobre esse perfil de empresário que, às vezes, né, prefere não ter um especialista e se arrisca em fazer ele mesmo? Não, primeiro ponto, vamos falar assim, o que acontece hoje? O que eu vejo muito? Tem muita agência que sabe vender muito bem o serviço de gestão de tráfego. Talvez a pessoa que venda seja até tenha experiência com tráfego, até saiba fazer tráfego, só que delega para um gestor júnior. Entendeu? E esse gestor júnior não sabe fazer tráfego, entendeu? Tá começando. E eu pego isso, por exemplo, bem na época que eu comecei, cara. Quando eu fazia freela, quando eu tava começando, eu tinha uma busca muito grande por agência. Entendeu? Então, isso acontece muito. Vai lá, delega para um freela, ou, ele não sabe muito bem o que tá fazendo e acaba não gerando tanto resultado. Só que aí, o que acontece? Se o especialista realmente, ele entender de tráfego, eu acho que realmente ele vai fazer o negócio dele dar muito certo. Por quê? Porque existem, como eu disse antes, existem fatores externos que fazem o tráfego dar resultado. Então, muitas vezes, a imagem, o especialista, o dono do negócio, ele tem uma maior percepção, ele conhece muito bem o público dele, ele conhece até mais do que a agência.
Então ele vai saber o que escrever, tipo, na descrição do anúncio, ele vai saber qual a imagem, tipo, realmente ele tem, já tem aquele, como eu posso dizer pra vocês, ele já tem aquele, Feeling. já tem um feeling, porque ele conhece o público dele, entendeu, do que dá certo. Então, e ele ajustando essas coisas, com certeza vai dar muito mais resultado. Ou seja, o empresário que decidir, às vezes começar a se aventurar e aprender estratégia, aprender tráfego, ele pode se destacar até mais do que contratar uma agência mediana que dá Ctrl-C, Ctrl-V. Sim, principalmente hoje. Acho que hoje o tráfego ele tá muito simples. Hoje tem, por exemplo, tipo, a maioria das campanhas que eu crio, eu juro pra vocês, eu não faço quase nada. Eu crio uma campanha, segmentação público aberto, porque, tipo, hoje tá com o advantage do Meta, e é uma campanha público aberto sem segmentar nada, e, tipo, 5 a 10 criativos. E deixo essa campanha rodando por um mês. Aprendizado. E por um mês, não preciso fazer mais nada. Eu entro na campanha. O que você faz de fato, então, Felipe, é desenhar a estratégia que antecede a campanha, é isso? Sim, eu faço muito mais ajustes na estrutura do que na campanha. Uau. O que eu faço hoje? Geralmente, tem muitas vezes que eu faço nos projetos que eu tenho, principalmente perpétuo, né? Que são venda todos os dias. Eu entro, vejo se não teve prejuízo e aumento 20% da verba por dia. Só isso. Mas esse advance, ele seria a inteligência do Meta? Seria, que vai ajustando ali? Exatamente, seria a inteligência artificial do Meta. A inteligência artificial do Meta é o seguinte, ele fala para você deixar tudo automático. Público automático, posicionamento automático, entendeu? E hoje a segmentação está no criativo. Então, tecnicamente, não precisa fazer nada. Claro, hoje... Além do criativo bom. Exato, além de um bom criativo, entendeu? Acho que hoje a questão do Meta tá no criativo, entendeu? Só que, por exemplo, a gente pode ir contra o Meta, tipo, segmentar ali, tipo, segmentar por idade, segmentar por interesses, colocar vários posicionamentos. Só que, por exemplo, não é necessário. Porque, tipo, quando você vai contra, ou você pode desligar o Advantage, inclusive. Só que, tipo, eu não vejo lógica e encontra o time de engenharia do Meta, por exemplo. Não, tipo, falar que eu sou mais inteligente do que eles, entendeu? E hoje, tipo, dá muito certo. Dá muito certo. Então, de fato, o que o cara tem que entender? Então, beleza, hoje vou trazer até para você. Por que chamaram o Felipe para cuidar de um lançamento no qual vocês conseguiram faturar 600 mil e não simplesmente automatizaram o sistema? Qual que é a diferença de um bom gestor de tráfego, de uma boa estratégia, para simplesmente jogar nessa IA que hoje é possível? Cara, acho que é principalmente pela capacidade de resolver problema. Uau. Então, tipo, querido ou não, beleza. Quando tá dando tudo certo é uma coisa, mas e quando começa a dar errado? Quando começa a dar errado, aí fala assim, beleza, o que eu faço para mudar? Então, vamos supor, como eu disse, pode acontecer da campanha dar certo e não precisar fazer nada, mas pode acontecer de dar errado e eu ter que ajustar. O que eu tenho que ajustar? Tem muito gestor que vai falar, pô, não sei. Ah, ajusta criativo, beleza. Mas o que eu ajusto? Ah, ajusta a página, beleza. Mas o que eu ajusto? Entendi. A pessoa não sabe, entendeu? Então, por isso que eu entro muito mais na parte estratégica. Porque eu entro em toda a estrutura. Eu falo exatamente, tipo, o que ajustar, quando ajustar, como ajustar. Entendeu? Muitas vezes eu até faço. Entendeu? Vou criar uma página aqui, testa a página que eu acabei de fazer. Tá aqui, esse é o script do criativo que você vai gravar. Entendeu? Então, é isso. São capacidade de resolver problema. Cara, eu vi uma entrevista do Zuckerberg e é justamente o que ele falava. Ele falava assim, cara, eu quero que cada vez mais as pessoas se preocupem menos com o tráfego e se preocupem mais com o que você vai colocar na plataforma. Sim. Ele é tão maluco que ele quer daqui a pouco produzir o que você vai fazer. Então é meio que ele colocou a Manus lá, eu vi, você chegou a ver isso daí? Sim, sim. Então, ou seja, ele é tão maluco que ele quer falar assim, você não precisa nem mais gravar, deixa que eu faço. Mas é um sonho pro futuro. Caramba. Mas ou seja, essa parada do cara cuidar da estratégia é a chave. E ninguém melhor do que o dono do negócio para entender o negócio dele. Então é possível hoje um cara começar, vamos pegar numa área que você entende que é da tua família, odontologia. Um médico de odontologia, ele consegue hoje começar, qual que é o caminho que ele vai, ele contrata um gestor, o que ele faz? Cara, eu acho que ele tem que entender, por exemplo, algumas métricas, principalmente. Entender, por exemplo, o que ele precisa. Precisa entender se o criativo dele está dando bom ou não. Então, acho que ele precisa saber fazer as perguntas. Ele não precisa aprender a criar campanha. Isso aí pode delegar. Mas hoje, realmente, está fácil de criar campanha. Está muito fácil, é bem simples. Mas ele precisa entender realmente métricas do negócio. Por exemplo, gravei um vídeo. Como que eu sei se que meu criativo está bom ou não? Entendi. Tem a métrica de CTR.
Entendeu? Então, se o meu CTR tá baixo, tá chamando atenção. Beleza, outro ponto que ele precisa saber. Beleza, a gente tá mandando para uma página, tá mandando para um site. Qual que é a taxa de conversão do meu site? E todo profissional que quiser trabalhar com tráfego precisa ter um site? Isso é uma pergunta que a gente recebe. Cara, sempre. não necessariamente. Não necessariamente. Dá para mandar, por exemplo, direto para um formulário, direto para um WhatsApp. A questão de mandar para um site ou não, vamos supor, depende do objetivo. Né? Mas o site, vamos supor, por que eu, se eu tenho uma campanha de, sei lá, eu quero, vamos supor, eu quero vender um serviço de produção de audiovisual. Entendeu? O Douglas quer anunciar. O que você pode fazer? Tem 2 caminhos. Você pode mandar as pessoas direto para o seu WhatsApp, você cria o anúncio e falar, você quer produzir conteúdo, você que quer gravar. Aí o do seu anúncio vai direto para o WhatsApp. O que acontece? Você vai ter muito mais gente te chamando, só que pessoas curiosas. Muitas vezes pessoas só querem saber o preço. Quando você manda para um site, você já pode colocar alguns filtros. Você vê que, por exemplo, tá tendo muita pergunta assim disso. Então, você já pode colocar essas perguntas frequentes no site. Entendeu? E só entra quem realmente é mais qualificado. Então, tem essas diferenças, entendeu? Hoje, muitas vezes, eu prefiro mandar ali mais para um site. Só que, por exemplo, eu fiz transplante capilar recentemente. E começou a aparecer para mim muito anúncio de clínicas, né? De clínica que anunciava transplante. E essas clínicas mandavam direto pro WhatsApp. Só que no WhatsApp tinha uma mensagem automática. A primeira coisa que mandava nessa mensagem era o seguinte: resultado e preço. Então, tipo, já tirava muito curioso. Já fazia o filtro natural, sim, né? existem estratégias de filtro. Entendi. Entendeu? No WhatsApp faz um... Exato. A primeira mensagem é o seguinte: seja bem-vindo à clínica, um especialista irá te atender em breve. Aqui algumas perguntas frequentes. O transplante custa isso. Custa 20 mil. Show. Aqui estão os nossos resultados. Em breve o especialista vai entrar em contato. Entendeu? Então, aí já tira muita dúvida. Ou seja, o papel do tráfego em si está deixando cada vez mais de ser apertar aquele botão no Meta para desenhar essa estratégia, essa qualificação de lead. E é o que o cara tem que entender do outro lado. Mas ele vai começar a mexer nesse mundo. Exatamente. Questão de estratégia mesmo. Uau. E Felipe, ou seja, o cara, ele... O que é CTR, irmão? Vamos lá. Você falou que CTR é Connect Rate, né? Então, por exemplo, de 1.000 pessoas, quantas clicaram no seu anúncio? É uma média. Entendeu? Então, quanto maior o CTR, maior a quantidade de gente que viu o seu anúncio e clicou. Significa que ele está chamativo. Que ele está fazendo a função dele. O papel do anúncio é que, por exemplo, a pessoa pare tudo que ela está fazendo no feed, que ela pare de querer ver a vida dos amigos dela, ver página de fofoca e entre no seu, e clique no seu anúncio. Esse é o papel do anúncio. Entendeu? Então, quando o CTR está alto, significa que seu anúncio está chamando atenção e está convertendo. Está fazendo a função dele. E se eu quero começar a anunciar, qual que é o meu norte para entender o quanto que eu tenho que investir? Cara, depende. Isso é uma pergunta que depende, né? Depende de, principalmente, por exemplo, quanto custa o seu serviço. Legal. Você quer vender o quê? Né? Vamos supor. Você quer vender um serviço de R$1.000, aí você tem que entender o seguinte, que a métrica que existe uma métrica chamada CAC, né? Que é custo por aquisição. Então, quanto que você está disposto ali, quanto que você aceita pagar para ter um cliente. Entendeu? E é isso que vai definir quanto você vai investir. Você está vendendo um serviço que custa R$1.000 por mês. Então, você tem que estar disposto ali a investir no mínimo para ter um cliente, o quê? R$500. Uau. Entendeu? Aí você quer ter um cliente por dia, então você tem que investir R$500 por dia. Só que vai depender, tem vários fatores, né? Depende também, às vezes, o posicionamento, ele pode abaixar a CAC. Então, se você produz muito conteúdo, você vai, tecnicamente, ter uma compra ali, você vai vender mais barato. Entendeu? Depende também do atendimento do seu comercial. Então, são vários fatores, mas depende muito do preço do produto, do que você quer vender. E para valer a pena, por exemplo, esse cara ele vende um produto de 1.000, pelo que eu estou entendendo, 50% você vai investir para conseguir esse cliente. Exato. O que eu faço para valer a pena? Ou seja, eu estou botando R$500 para conseguir um cliente de 1.000. Como que eu faço para ganhar mais com esse cliente? Então, aí vem a questão também do LTV, né? Por exemplo, então, você vendeu ali um cliente de R$1.000 no primeiro mês. Entendeu? Então, você tem que entregar um bom serviço. O cliente tem que ver que realmente valeu a pena para ele conseguir ir renovando com você e você, né, e ganhando mais dinheiro com ele. Então, beleza. O próximo mês vai ser CAC 0. O terceiro mês também. Entendeu? Você pode também, esse cliente ele pode te indicar.
Uau. Se o cliente te indicar, é muito mais fácil uma venda. E qual que é o CAC? Zero. De uma indicação. Ou seja, o tráfego é para atrair esse cliente. Aí você tem que ter estratégia para saber o que você vai fazer. Porque você pode pagar R$500 para conseguir esse cliente na tua base. Só que com esse mesmo cliente você pode faturar 5, 10, 20, 30 mil, né? Exatamente. Depende muito da estratégia que você tem. Mas o segredo é entregar um bom serviço. Simples. Se você... Tem muita loja, por exemplo, tem um cliente meu que ele tinha uma oficina. O que ele fazia? Ele anunciava, por exemplo, produto de entrada. Amortecedor, alinhamento, né? Que tipo, já anunciava com preço. Só que na oficina, ele vendia outro serviço. Entendeu? Só que a pessoa ia na oficina por quê? Por causa do produto de entrada dele. E tem casos, às vezes, de você colocar uma campanha, né? Já aconteceu com a gente. O cliente colocou uma verba, a gente trabalhou uma estratégia, colocou a campanha para rodar e o comercial não estava alinhado. E aí o lead começava a cair ali, não tinha um bom trabalho para fazer a identificação. Por mais que o lead era qualificado, às vezes o comercial não estava preparado para atender alta demanda. E aí o cara colocava a culpa no tráfego. Mas quando a gente ia, né, olhar relatório, ia avaliar comercial, ia entender quanto tempo faltou de retorno. Aí a gente falava, pô, meu amigo, aí também é onde entra, né? Não dá para o tráfego fazer milagre. A gente leva o lead até você, mas aí a conversão, né, como isso vai ser, aí seu time comercial também precisa estar preparado para isso. Então, acho que é um ponto muito importante, né? Se você quer receber essa demanda, hoje a tua empresa também tem que estar preparada para isso. Isso é um caso muito comum. É que no caso do infoproduto, é tudo online, fica mais fácil. Mas eu acredito que tenha também a parte do relacionamento ali para o infoproduto. Hoje tem, por exemplo, principalmente para produtos mais caros. Sim. A gente não faz esse tráfego direto, né? Por exemplo, porque a gente entende, por exemplo, se eu quero vender, a gente tem produto ali às vezes de 5 mil, de 15 mil, de 18 mil. A gente entende que se a gente fosse fazer uma campanha direta, a gente teria que pagar 50% desse valor. E, pô, vamos supor, vender um produto de 18 mil reais com um CAC de 50%, entendeu? Então, pô, não tinha condições de pagar 9 mil reais para ter uma venda. Então, o que a gente faz? A gente usa estratégias realmente de comercial, para high ticket, por exemplo. Aí, claro, né, tem a questão de, tipo, a pessoa preencher o formulário, o comercial já tem que entrar em contato e imediatamente ali tirar as dúvidas, ver o que está precisando e vender. Então, tipo, realmente, para infoproduto também tem. Ah, legal. Ou seja, se você quer aplicar isso no seu negócio, ou seja, se você quer aplicar isso no seu negócio, seja físico, digital, online, o que for que você vende, o que ainda faz o jogo virar é o relacionamento. É o teu produto ser excelente, é o teu atendimento ser excelente, é a tua entrega, é de fato o que você vai fazer com esse cliente depois, ele vai querer voltar para você depois, ele vai querer continuar. O tráfego é quase como se fosse um caminho. Mas se o que tem por trás não é verdade, esquece. Agora uma pergunta, Felipe. Uma estratégia excelente com um tráfego pago ruim é melhor do que um tráfego pago muito bom e uma estratégia ruim? Ou como é que é? Então, vamos lá. O que acontece? Muitas vezes, quando o produto é bom, quando o posicionamento é bom, quando a oferta é boa, não importa o jeito que você cria a campanha. Qualquer coisa que você fizer ali vai dar resultado. Uau. Eu falo isso porque, por exemplo, já teve casos, né, de a gente ter um expert que, tipo, tinha muito seguidor. Tipo, eu tava fazendo tráfego, tinha um estrategista ali que, tipo, que tava por trás de grandes projetos e não deu certo. Uau. Então, vamos supor que ele tinha as melhores pessoas pra fazer acontecer e não deu certo. Por quê? Porque às vezes a oferta não estava alinhada, porque o produto não estava alinhado, entendeu? Então, às vezes tem muitas coisas. Era chato também. Não, pior que é expert famoso, grande. Ah, é? Tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, então, tipo, e não deu certo. Por quê? Porque não basta ali, tipo, às vezes ter a melhor equipe, ter as melhores pessoas. Tem que ter um produto muito bom também. Entendi. Entendeu? Então tem essa questão também. Então, um tráfego ruim vende um produto bom, mas um tráfego bom não vende um produto ruim. Tem isso. Entendi. Flávia, acho que por hoje é isso, né? Eu acho que por hoje é isso, mas antes, só para fechar, Boa. Eu queria que você deixasse algumas dicas, né? Boa. Para os empresários que ainda
estão enfrentando essa dificuldade de acreditar no tráfego, porque tem gente que às vezes fala, pô, mas se eu vou investir R$50, eu vou ter resultado? Ajudar o nosso trabalho de tentar convencer, né? Agregar o valor ao trabalho de vocês, a entrar nesse mundo, assim. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas e também em relação ao teu trabalho, até mesmo para os profissionais que estão estudando tráfego pago, que querem investir nessa carreira e ainda tem os seus medos, né? Como foi para você? Foi uma coragem, você teve que enfrentar algumas coisas. Então, o que eu posso falar é o seguinte, eu tenho até uma frase tatuada aqui, ó, que é na minha mão. Essa frase é o seguinte: First you learn, then remove the L. O que significa? O learn é aprender, em inglês. Quando você remove o L, fica ganhar, fica earn. Então, primeiro você aprende, depois você ganha. Então... Tudo, fecha tudo. Exatamente, então, que nem eu. Eu comecei, tipo, trabalhando muito, tipo, com muitos clientes, aprendi muito e só depois eu fui ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que é o caminho que todo mundo tem que seguir. Primeiro aprende, depois ganha. É isso, Felipe. Muito obrigada. Que honra ter você aqui, irmão. É só o começo. Obrigado. Flávia, que episódio, acho que muito do nosso mundo, né? Muito legal falar bom, com né? o nosso universo, né? Muito bacana mesmo. Quero agradecer a sua presença e para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita e se inscreve. Toda terça-feira, 6h30, um episódio novo para vocês. E até o próximo IBcast. Tchau, tchau.